eu fui lançado à política pela Igreja Assembleia de Deus. Meus irmãos, eu estava aqui assistindo um vídeo do irmão Josué Augusto. Meu irmão, que vergonha esse abençoado desse Eurico deputado, viu? Que vergonha. O abençoado foi numa entrevista. Olhe, meus amados, eu vou dizer a você, viu? Só faltou chamar pastor Ailton José Alves de Deus, do Deus dele. Que para muitas pessoas aqui, eles têm o pastor Ailton como o Deus deles mesmo. Eles não temem a Deus, eles temem ao pastor Ailton. Você vê que aqui na Assembleia de Deus, os irmãos são proibidos de ir visitar outra congregação. E se forem visitar outras congregações, são disciplinados, meu irmão. 2, 3 meses, 4, 5, 6. Eu congregava na igreja e os irmãos, quando ia lá, que era da Assembleia de Deus, pedia pelo amor de Deus para ninguém filmar eles louvando nem pregando. Pediam, pelo amor de Deus, não filme, porque senão vai dar problema pra gente. Você vê, eles não estão preocupados com Deus. Eles estão preocupados com esses homens. Porque no irmãozinho escreveu aí que o irmão dela levou um golpe de 10 mil reais dentro da Igreja Assembleia de Deus. 10 mil reais. E mandaram ele denunciar. Ele disse que não ia denunciar porque ele é diácono, para não ter problema lá, e ele perdeu o cargo dele. Veja a cabeça desses camaradas como é que tá. Veja que situação. Aí, Eurico, o deputado, eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Para que serve essa bancada evangélica ali dentro? Para que serve essa bancada evangélica? Me explica aí para que serve essa bancada evangélica. Você pode colocar esses camaradas de frente a frente e você sai perguntando de um por um qual o projeto que você aprovou aqui dentro. Qual o projeto que você criou para melhorar a vida do povo brasileiro. Eles não têm. Esses camaradas ganham voto esculachando, brigando. Que nem esse Eurico. O maior projeto dele, que ele criou, foi brigar com Xuxa. Arrumar um barraco com Xuxa. Porque você vê os debates como é que é? Um da esquerda desculhamba o da direita, o da direita desculhamba o da esquerda, até cadeirada rola. Aí se você... Qual é o projeto que eles têm? Não tem projeto. Aí a turma de rapaz, aquele ali, visto o que ele falou do outro, desculachou, esculhambou. Rapaz, esse é bom. As pessoas não analisam o projeto. Deixa eu ver o projeto desse abençoado. Deixa eu ver o projeto. Não, ele é crente, ele é da Assembleia de Deus. Ele é da Assembleia de Deus, ele é crente. Porque... Veja que situação. Aí coloca esses camaradas lá pra quê? Só pra defender falso profeta. O trabalho desses caras lá, eles são colocados por esses pastores. Você vai ver aí que eu vou provar isso aqui pra vocês agora. São colocados por muitos pastores aí só pra defender falso profeta. Aí eu fico analisando, veja só. Veja só. A gente, para cuidar da nossa família, para trazer o pão de casa, o pão para dentro da nossa casa, a gente tem que trabalhar, né, meu irmão? Meu irmão. Trabalhar até umas horas, né? Trabalhar até umas horas, né, irmão? Eu com 7 anos, eu já trabalhava no interior. Até com menos, já trabalhava lá no interior, ajudando minha avó. Depois vim aqui, vendi pipoca, vendi picolé, vendi chocolate. Eu vendia tudo, meu irmão. Graças a Deus, minha carteira, tenho carteira assinada em vários trabalhos, também vários trabalhos. Trabalhei em obra de construção, a Ilha Sem Deus mesmo, aqui no Recife mesmo. Trabalhei naquela obra, na construção daquela ilha ali. Tiraram os barracos e construíram lá. Trabalhei naquela construção. Graças a Deus, veja só. Para você conseguir alguma coisa na sua vida. E outra coisa, e você que está aqui me assistindo, se você não investir na sua vida e no seu futuro, você sempre vai ficar na lama por causa desses caras. Tá pensando que esses falsos profetas querem ver você prosperando, é? Quer não. Eles não querem ver você prosperando. Eles querem ver você sempre dependente deles. Sabe o que esses falsos profetas amam? Quando você chega lá e diz que a sua vida está destruída, a sua vida está acabada. Aí ele vem com a solução. É um envelope para lá, um envelope para cá, uma campanha para lá, uma campanha para cá, para tirar mais dinheiro seu ainda. Você chega lá, recebendo um Bolsa Família, um auxílio emergencial, esses camaradas tiram o seu dinheiro. E lembrando, viu, o mês que vem agora é drobado. É drobado, aí tu já lembrou, é drobado, viu, irmão? É drobado. Olha, eu vou deixar aí um vídeo do irmão Josué Augusto desmascarando esses camaradas aí, viu? Desmascarando essa cambada de mentiroso aí, viu? Ô, meu Deus do céu, ô, meu amado,
O senhor não tem vergonha na cara, não. O senhor, numa idade dessa, eu imagino seus filhos, sua família vendo um vídeo desse seu. Não, eu faço o que Ailton manda. Se Ailton quiser que eu não seja candidato, eu não vou ser. Se Ailton quiser que eu faça isso, eu vou fazer. Se Ailton quiser que eu faça aquilo, eu vou fazer. Chega, cansa o braço aqui, não é bom para gravar, né? Eu vou fazer. O que a gente quiser, a gente vai fazer. Olha, irmãozinho, eu vou dizer para você, invista no seu futuro, viu? Pare de sustentar esse lobo devorador. Pare de dar dízimo a falso profeta, meu irmão. Quiser, ajuda as pessoas necessitadas e cuide do seu futuro. Eu fui lançado à política pela Igreja Assembleia de Deus. Eu vou mostrar logo aqui de início como foi que esse deputado federal com 4 mandatos, como pretenso que nunca foi representante da igreja, como ele ficou reconhecido nacionalmente. É o trabalho que restou. Vejam aí esse vídeo, aí em 2014, veja a repercussão, foi inclusive, é a verdade, expulso da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal por se comportar não como respeito a uma pessoa convidada. A apresentadora Xuxa foi ofendida hoje por um deputado da bancada evangélica durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Uma cena lamentável. Galton Sé conta agora essa história. Xuxa foi à Câmara como convidada para apoiar o projeto que proíbe pais de bater nas crianças. O deputado da bancada evangélica, pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, criticou a presença da apresentadora na sessão da CCJ, fazendo referência ao filme Amor Estranho Amor, em que Xuxa atuou no início da carreira. Conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência das crianças. Xuxa não respondeu às críticas, já que pelo regulamento da Câmara, só deputados podem falar. Ela sorriu e fez um sinal de coração com as mãos. O deputado disse ainda que a presença dela era um desrespeito às crianças de todo o país. Depois da polêmica, o parlamentar foi expulso da comissão. Esse é um posicionamento do deputado pastor Eurico, não é posição da bancada evangélica e dos parlamentares evangélicos aqui. Teve confusão hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara durante a reunião que discutiu o projeto da Lei da Palmada. Deputados contrários obstruíram a votação da redação final da proposta, que já foi aprovada em 2012. O deputado pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, criticou a presença da apresentadora Xuxa Meneghel, que era convidada da comissão. Me desculpa eu citar aqui, com todo respeito à pessoa, ao ser humano, mas a conhecida rainha dos baixinhos, que no ano de 82 provocou a maior violência das crianças. Fez o coraçãozinho, né? Xuxa não respondeu às críticas do deputado porque apenas os parlamentares podem falar na sessão. O líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque, anunciou que destituiu o deputado pastor Eurico da Comissão de Constituição e Justiça devido à forma intolerante pela qual ele se manifestou em relação à apresentadora Xuxa. Eu vou apresentar para você aqui, mostrando o quanto é fácil enganar o povo que se diz cristão. Mas antes de eu discorrer sobre esse engano, esse embuste, essa traição, assistam esse pequeno trecho de vídeo. Eu fui lançado à política pela Igreja Assembleia de Deus. Então, foi lançado pelas Assembleias de Deus. Que Assembleia de Deus? E se os crentes maciçamente votaram em Eurico, no deputado Eurico, foram traídos severamente durante esses 4 mandatos. Irmãos, há coisa que acontece que são
são inexplicáveis. Por exemplo, fenômenos da natureza, fenômenos sobre os quais não se tem domínio, não se equaciona, não se conhece a origem, o fim, o meio, mas acontecem na natureza. A mesma coisa, este projeto Cidadania, dentro dessa igreja, foi um fenômeno inexplicável. Se elegeram com a promessa de defender os princípios dos cristãos, fazer um trabalho dirigido para a igreja, mas, lamentavelmente, hoje, 2025, 4 mandatos após, o saldo que não somente eu verifico, analiso, é um saldo extremamente negativo. Eu vou mostrar que o mandato do Eurico foi um mandato de traição aos princípios e não a fidelidade aos princípios, como ele diz. Vejam aí outro trecho da entrevista dele. Eu continuo leal à minha igreja, ao meu pastor presidente, aos meus companheiros pastores, aos princípios e valores que sempre nortearam aquilo que a gente defende. Eu quero que você pergunte comigo em coro. Os princípios que ele defende e a lealdade ao pastor dele, que ele usa o nome possessivo com muita honra, o meu pastor. Os princípios que ele defende é a mentira na justiça em processos cíveis e criminais. Os princípios que ele defende é permitir que usem o dinheiro da igreja. Ele como pastor, né, membro dessa igreja, participante desse ministério, os princípios que ele defende e a lealdade a esse que ele chama de meu pastor presidente é permitir, aceitar que o seu pastor presidente minta na justiça, que o seu pastor desvie dinheiro público promovendo rachadinha, que o seu pastor desvie os dízimos das ofertas para promover campanhas políticas, que o seu pastor seja investigado pela DRACO, Delegacia de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Os princípios que ele defende e a lealdade que ele defende a esse pastor é se calar diante dos abusos autoritários, das perseguições, das opressões, do uso do dinheiro da igreja para construir 2 escritórios mais caros de advocacia para pagar, para defender-se das denúncias de suas ilicitudes. Os princípios que norteiam ele é permitir, como membro desse ministério, como parlamentar que deveria se opor a toda e qualquer corrupção, desvios de conduta, é ele permitir que essa gestão use os recursos da igreja para enriquecer ilicitamente, para comprar fazenda, para comprar casas, mansões, andar de carros blindados. Irmãos, então a igreja foi traída por esses 4 anos, aliás, por esses 4 mandatos, 4 × 4, 16 anos de pura serventia, servidão, subserviência a essa gestão. É um absurdo que ele vem aqui e confessa pela sua própria boca. Os princípios que ele defende, que norteiam esse ministério que ele apoia como parlamentar para defender. Primeiro que ele é representante não da igreja, nunca representou a igreja, e muito menos os evangélicos. Representou interesses escusos dessa diretoria. Porque como é que ele como pastor, como parlamentar, ele se cala diante da depredação, da destruição, da violenta agressão contra uma viúva de 76 anos, sendo deputado federal e sendo pastor da igreja? É a esses princípios de violência, de soberba, de arrogância, e se calar diante dessas ilicitudes? Irmãos, eu não posso me calar. Eu acho que um dos maiores erros meus no campo político foi eleger, ou seja, votar em Eurico para deputado por 2 mandatos, porque eu não vi ação efetiva nenhuma. Está saindo, talvez agora, porque a queixa dele é que o gestor presidente está dando um chute no traseiro dele e ele está dando entrevista. Vocês vão ver aí na próxima apresentação que ele vai dizer que até Jesus foi traído. Então ele está se sentindo traído. Então, é derrubar templo, levar dinheiro da igreja para pagar retroescavadeira, tá entendendo? Para levantar obreiros, para demolir um templo numa propriedade, invadir, e está sendo processado por cerca de 7 crimes cometidos. É bom que a sociedade saiba disso. É bom, porque, no meu balanço, ao meu sentir, esses deputados do Projeto Cidadania foi um fenômeno inexplicável, cujo saldo é negativo, extremamente negativo. Mandato
não é pessoal, é do povo. É tanto que de 4 em 4 anos, mas não precisava, né? Porque os votos são do gestor presidente, então ele se calava, como sempre se calou diante dessas ilicitudes. Assistam aí, irmãos, o que é que ele diz novamente. Assim, pastor, eu vou precisar do senhor para ficar aqui, não seja mais candidato, é melhor esse caminho, o senhor seguirá o caminho que o pastor... Na hora, gênero, grau e número, estou dizendo aqui, fique registrado. Se o meu pastor, presidente da minha igreja, disser assim, pastor Eurico, não sou mais candidato. Acabei, não sou mais candidato. No momento eu me sinto ameaçado, até porque até Jesus foi traído, né? É uma vergonha o que ele diz. Por suas palavras, não é ninguém dizendo, é ele. Ele é subserviente. Ele é um eunuco. Ele é um servo. Ele é um prestador de serviço, não como funcionário público à igreja, mas ao pastor presidente e à sua família. E agora, ele está numa situação como que estava abrigado em um telhado, e o telhado saiu de cima dele. Estava sobre uma base e a base saiu e ele está voando. Ele está aí aéreo sem saber o que dizer. Veja que ele diz que até Jesus Cristo foi traído. Então, entre ele dizer que ele está alegando que o mandato não é dele, o mandato é do pastor presidente, porque se o pastor presidente disser você não vai ser mais candidato, eu aceito, porque eu estou para obedecer o meu pastor presidente. Aí ele diz, veja que ele está se sentindo traído, até Jesus Cristo foi traído, né? Quanto mais eu. Não é traição não, meu irmão, você nunca deveria ter tido o mandato de deputado federal. Agora, talvez essa subserviência, essa obediência cega e vergonhosa, é assim mesmo, e vergonhosa que você tem diante de todas esses desregramentos dessa diretoria, talvez seja porque se o gestor presidente não tivesse ele indicado para deputado federal, ele lhe indicou, mas quem votou fomos nós. Então você vira as costas para nós e faz todo o agradecimento, toda a subserviência, toda a prestação de serviço em meio aos erros, aos enganos, às mentiras, às ilicitudes desse gestor presidente. Sabe por quê? Porque se não fosse ele, talvez você estivesse com a bota no pescoço, é isso, e a cabeça separada do tronco por ele, lá no interiorzinho aí, como esses pastores estão, dependendo de um salarito. Como você se sobressaiu nesses 16 anos, aí você deve tudo a ele. Ledo engano. Isso é fruto de uma mente pequena, me desculpa, mas a realidade é essa. Eu estou falando como eleitor, como cidadão. Um cidadão dessa estirpe, não adianta amizade, não adianta respeitabilidade, que o que eu estou falando não é falta de respeito, é a verdade. Jamais me representa diante de tão importantes decisões a nível nacional, cujas decisões se perpetuam, não somente para mim, como para os meus descendentes. Aí vem um cidadão desse, depois de 4 mandatos, falar barbaridades, que é fiel aos princípios e ao seu pastor presidente, mentiroso, cometedor de mentira na justiça, está aí, denunciado por rachadinha, investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e tem mais ainda, um abaixo-assinado agora com mais de 400 assinaturas para destituí-lo. Então esse gestor, esse pastor aí, deputado, vem dizer que é fiel aos princípios, fiel a ele, e que agora, veja, ele se achava dono do mandato, e agora está se sentindo traído. Vejam o próximo capítulo. E quem acompanha o nosso trabalho sabe que nós nunca abrimos mãos desses princípios. Os princípios defendidos, é uma pergunta, eu acho que como eleitor eu posso. Apoiar seu pastor presidente mentindo em uma audiência criminal. Apoiar o seu pastor, eu vou repetir inúmeras vezes, gastando dinheiro de pobres, viúvas, desempregados, biscapeiros, lavadeiras, diaristas, para gastar mais de milhões de reais com 2 escritórios de advocacia para manter as suas irregularidades, e você como deputado, como parlamentar, que tenta combater os erros lá fora, apoiar tudo isso e dizer que é fiel a ele, fiel aos princípios? Então, os seus 4 mandatos foram 4 mandatos de traição aos princípios mais basilares da fé cristã e dessa igreja. E outra, essas palavras não são só minha. Inúmeros irmãos me mandaram seus vídeos e dizendo, irmão Josué, reaja, não pode. Me mandaram no Instagram, outros baixaram e me mandaram. Pois é isso, é essa a situação. Mas em meio a tudo isso, como o povo evangélico é muito fácil de se enganar, você ainda conseguiu se eleger por 4 mandatos. Vejam aí, irmãos, o próximo capítulo. Agora, chega a campanha, agora aparece meio mundo de candidato. E vai aparecer outros. Agora, olhe bem, eu não pago voto, não compro voto, não pago blog, não compro blog, e não vou estar usando o nome do meu pastor para me promover. Eu usei aqui agora porque fizeram as perguntas quando eu cheguei aqui. Eu não pago voto, não compro voto, sim, mas se calou
errou tanto quanto comprar voto e pagar voto. Porque diante da rachadinha, denúncia de rachadinha do seu pastor presidente, investigado pela Polícia Federal, pela Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, pastor de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e você como parlamentar, nacionalmente você se cala e querer defender os erros de quem anda em trevas. Então, você não comprou voto, você diz, não pagou voto, mas errou tanto quanto quem fez rachadinha durante 10 anos e fez acordo de não persecução penal. Então, irmãos, está aí, essa é a situação. Eu vou terminar dizendo, esse projeto Cidadania, com a escolha desses parlamentares que passaram por esses mandatos, compreendeu? Sob a égide, a orientação, sob o comando, sobre a administração, a supervisão dessa gestão, cujos objetivos eram unicamente pessoais, compreendeu? Foi um fenômeno que acontece e não se traz explicação, porque não vimos competência, não vimos idoneidade, não vimos as habilidades, não vimos as condições necessárias e suficientes de conhecimento, de desenvoltura para defender o que é justo para uma sociedade e principalmente para os cristãos. Mas foram 4 mandatos, deles todos aí, vereadora, deputado estadual e federal, subservientemente a um homem caído, denominado pastor, que tem trazido inúmeros e irreparáveis prejuízos à nossa tão antes conceituada igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e vamos reagir aqui tantas quantas vezes for, porque diante do erro, diante do engano, diante da falsificação, diante da omissão de muitos e diante da dissimulação, Josué Augusto jamais